Palavra da Verdade. Devocional de 20 de março. Livre-se do entulho. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago 1:21. A palavra de Deus é a semente por meio da qual somos regenerados e o alimento que nos faz crescer. Alguns versículos antes, Tiago já havia nos lembrado do primeiro aspecto quando disse: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, no verso 18. Foi por esta palavra, portanto, que Deus nos fez nascer de novo. Tiago está falando da conversão. Aqui é necessário entendermos a relação entre a palavra e o Espírito Santo que a inspirou. Isto porque, em outras passagens, a regeneração, aquela obra pela qual Deus implanta a vida no coração do pecador, capacitando-o a reagir ao Evangelho, é atribuída ao Espírito de Deus. Em Tito 3:5, por exemplo, a Escritura declara: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera nova vida, mas a palavra é a semente incorruptível por meio da qual somos gerados em Cristo, conforme está escrito também em 1 de Pedro 1:23. A expressão utilizada aqui por Tiago tem um sentido literal de dar à luz. No mundo natural, sabemos que a vida é gerada na concepção, mas chamamos de nascimento o evento específico pelo qual o bebê vem à luz. Tiago utiliza essa figura para falar do papel da palavra no novo nascimento. É por meio dela que nos convertemos a Cristo. Contudo, além de semente, a palavra de Deus também é o leite que nutre nosso crescimento espiritual. É por isso que somos exortados por Pedro a desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual ou o leite da palavra, para que por ele nos seja dado crescimento para a salvação, conforme 1 de Pedro 2:2. Nossa salvação, do início ao fim, é garantida pela obra redentora de Deus em Cristo. Mas isto não significa que sejamos passivos no processo histórico de nossa salvação. Somos responsáveis por buscar o crescimento na vida cristã. Em nosso texto, Tiago nos ensina como podemos tirar proveito da palavra para nosso crescimento espiritual. Ele ressalta que, antes de tudo, devemos nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. A ideia aqui é a de despir-se, subentendendo uma roupa suja. Ao falar de acúmulo de maldade, Tiago chama a atenção para o perigo de negligenciarmos a luta contra o pecado, deixando-o dominar nossa mente, coração e conduta. Sabemos que, a fim de mantermos um ambiente limpo, é necessário jogar o lixo todos os dias. Acúmulo de lixo traz muitos prejuízos à nossa saúde. Não é diferente na vida espiritual. Não devemos nos acostumar com o pecado. No entanto, se formos honestos, admitiremos nossa tendência natural para cultivar pecados de estimação, maus hábitos aos quais estamos tão acostumados que nos tornamos insensíveis para o dano que eles causam em nossa vida. Um coração impuro e cheio de maldade deturpa a palavra de Deus. A sujeira acumulada cria ruídos em nossos ouvidos, impedindo-nos de compreender o sentido daquilo que Deus nos fala na Escritura. Por isso é necessário nos livrar de toda a impureza e do acúmulo de maldade. Trata-se aqui de um círculo virtuoso, pois é a própria Escritura que nos aponta a sujeira a ser lançada fora. Falando sobre o mesmo tema, Pedro exorta: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, em 1 de Pedro 2:1. É por meio da confissão de pecados que nosso coração é purificado de má consciência. Na confissão, temos a oportunidade de fazer um exame de consciência, admitindo nossas transgressões perante Deus e nos comprometendo, na dependência dele, a abandoná-las, pois o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, como está escrito em Provérbios 28:13. É por isso que temos no culto solene um momento de confissão de pecados. Mas devemos igualmente cultivar o autoexame individual e a confissão diária, a fim de que o acúmulo de maldade não seja um entulho a impedir o fluxo da palavra de Deus no coração.
Muitos cristãos leem a Escritura mecanicamente para cumprir uma obrigação, como forma de desencargo de consciência. Mas não atentam para os entulhos que vão se acumulando na alma, não praticam o autoexame diário e são negligentes para a confissão e a mortificação do pecado. Não é de se admirar que não amadureçam na fé. Se você quiser tirar o melhor proveito da palavra de Deus, procure cultivar o hábito do autoexame espiritual à luz da mesma palavra, bem como a confissão de pecados. Livremo-nos do entulho que nos impede de acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.